Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Oi, gente, tá me ouvindo? Sim, boa noite. Olá, olá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho que eu vou tentar aqui, que todas as minhas pastas estavam abertas lá. É melhor dar aula em casa, viu, gente? Porque pelo menos fica mais fácil. Bem, vamos lá. Hoje a gente ia começar com a NR26, né? Sobre sinalização de segurança. Ok? Vocês têm o aplicativo aí que traz a norma de maneira resumida? Todo mundo tem? Senhor, é bem pequena essa norma, né? Oi? Ela é bem pequena, bem resumida. Ela não é uma norma muito grande, né? Ela foi atualizada recentemente. E eu vou dar o overview direto da norma e se vocês tiverem o aplicativo aí, a gente já faz uma verificação juntos, tá? Porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu estou no celular, eu estou no computador do orientador, mas eu não estou conseguindo nem abrir aqui a outra atividade que eu tinha até feito para vocês e eu não estou conseguindo aqui. A internet está muito ruim, eu estou com medo de cair de novo, tá? Mas, em suma, o que é a NR26? Vocês já estudaram a NR26? Vocês já estudaram, gente, a NR26? Ainda não. Não? Tá. Então, assim, essa NR26, ela fala de sinalização de segurança. Eu vou fechar aqui a minha web para ver se melhora aqui a conexão para mim, tá? A minha web não, a minha câmera aqui, para ver se melhora. Então, essa NR, ela vai falar da sinalização de segurança. Então, ela é extremamente importante porque ela traz aí uma série de abordagens relacionadas à sinalização. Então, quando a gente fala de sinalização de segurança, ela é uma forma de comunicação, né? De informar, de alertar e de mostrar que a gente tem uma barreira aí e de chamar a atenção, ou seja, de advertir os riscos que a gente tem. Então, quando a gente fala aí da NR26, ela traz aí que tem como objetivo fixar as cores que elas devem ser usadas nos locais de trabalho com o objetivo do quê? Da prevenção de acidentes.
né? Então, o objetivo dessa norma é trazer aí uma codificação, uma padronização do ponto de vista de sinalização de equipamentos, né? De canalizações, de ruas, de estradas, de uma série de coisas, para que a gente possa aí ter uma questão mais importante relacionada aí à delimitação de áreas, né? Então, identificando canalizações, as indústrias, e aí em diversos tipos de utilidades que a gente tem. Quando eu falo em utilidades, eu estou falando aí de ar comprimido, nitrogênio, líquidos inflamáveis, água purificada, água potável, gases. Então, ela diverge de uma série de riscos que a gente tem. Então, essa norma, ela é extremamente importante. Oi. Tem alguém com o microfone ligado, Pode falar. Tá dando um eco aqui. Não sou eu. Deve ser alguém da sala. Melhorou? Melhorou aqui, melhorou, professor. Beleza. Então, essa norma, ela serve exatamente para advertir aí contra os riscos que a gente tem, né? Então, esse é o objetivo, né? Que a gente adote aí cores para que a gente possa contribuir para a segurança nos estabelecimentos, locais de trabalho e advertir aí com relação aos riscos de acidente. Vocês estão aí com a norma aberta aí no aplicativo? Sim. Sim. Vamos ver se está certo aqui, ó. Então, 26.1 fala da cor da segurança no trabalho. Então, 26.1.1 deve ser adotadas cores para segurança em estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Então, aí, uma norma extremamente importante. 26.1.2, as cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança delimitam as áreas, identificam tubulações empregadas para a condição de líquidos e gases e advertem contra os riscos, deve atender ao disposto nas normas técnicas oficiais. A utilização das cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidente. Então, esse item, ele é extremamente importante, né? Muita gente acha que quando a gente usa a NR26, que a gente não tem que usar EPI. Então, quando a gente tem lá a faixa de pedestre, ou cartaz, ou as placas de advertência, né? Aquelas placas que a gente utiliza, somente o uso de pessoas autorizadas, os limitadores de acesso, por exemplo, que é uma sinalização, por exemplo, as correntes. Então, a fita zebrada ou a corrente plástica, claro que quando eu uso corrente plástica eu tenho que avaliar aí a compatibilidade, mas é extremamente importante que a gente entenda que o uso e a normalização de segurança aí para cor, né, para sinalização industrial ou de qualquer outro lugar, ela não impede, não está limitada para a gente não usar EPI. Pelo contrário, né? O EPI, ele entra aí como um dos fatores importantíssimos para a proteção individual, o próprio nome já diz, mas a sinalização, ela é extremamente importante no que tange a esse aspecto, tá? Então, essa norma, ela vem aí exatamente para contribuir para que a gente use as cores de uma maneira adequada. Um cuidado especial que a gente tem que ter é no uso das cores, conforme fala aqui o artigo 1.4, que essas cores devem ser aí o mais reduzível possível, porque ela pode causar aí um processo de distração, de confusão, de fadiga do trabalhador. Então, quando a gente fala em processo de sinalização, é importante que a gente sinalize, sim, da maneira correta, que a gente possa precaver todas as cores que a gente tem aí de uma maneira adequada, para que a gente faça isso, mas que isso não traga, de alguma forma, cansaço, fadiga, ou que possa causar um certo nível aí de confusão entre as pessoas, tá? Então, isso é importante. Então, o uso de cores,
né? Então, ela é extremamente aí, importante para que a gente possa analisar. Quais são as cores mais adotadas que a gente tem? Quais que vocês acham? Vermelho. Vermelho. Vamos falar do vermelho, então? Para que serve a cor vermelha? Para identificar hidrante. Então, o vermelho serve para proteção, né? Serve para identificação de hidrantes. O que mais? Bombas de incêndio. Extintores. O que mais? Para sinalizar um perigo, sei lá, alguma coisa assim. Então, a rede de água para sprinter também, né? Vermelho pode ser utilizado como situação de perigo. Que cor que é a cor do botão de emergência? Vermelho. Vermelho, né? Vermelho pode ser também. Que mais? Caixas de alarme de incêndio, hidrante, bombas de incêndio, sirene de alarme de incêndio, caixa com cobertores para abafar aí as chamas, no caso de incêndio, extintores, indicações e extintores. O que mais? Indicação de pare. Desculpa, não ouvi. Pare, que vem no semáforo. Vermelho não avance. O que mais? Transporte de equipamentos com combate ao incêndio, portas e saídas de emergência, certo? Rede de água para incêndio, os sprinklers, mangueiras de acetileno. O que mais? Vamos ver uma outra cor aqui. Vamos ver uma cor para a gente poder fazer a conexão com a vida diária aí. O branco, para que serve o branco? Vamos lá. Branco, corredores, faixa de pedestre, o que mais? Vamos, gente, vamos participar aí. Passarelas e corredores de circulação. O que mais? Ponto de parada. Ponto de parada para moto, para... Ponto de parada, direção de circulação por meio de sinais, localização e coleta e coletores de resíduos, localização de bebedouros. Então, vamos para uma outra cor, laranja. Cor laranja, para que serve? Vamos ver algumas coisas. Laranja, parte móveis, prensas, fujos de caixa com circuito elétrico. O que mais? Canalização contendo ácidos. Partes internas das guardas de máquina, faces internas das caixas protetoras, faces externas de polias, botões de arranque de segurança, dispositivos de corte, tudo isso laranja. Vamos uma outra cor, púrpura. Para que serve a cor púrpura? Ela serve para um tipo de líquido. O que vocês acham? Qual líquido que é a cor púrpura?
deve ser para radiação, professor? Olha só, radiação, a parte eletromagnética, né, de partículas nucleares deve ser utilizada aí para cor púrpura. Também portas e aberturas que dão acesso a locais que manipulam ou armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados por radioatividade. Locais onde tenham enterrados materiais e equipamentos contaminados, que podem ser radioativos. Recipientes de materiais radioativos também, de guarda, né, de refúgio, ou de materiais contaminados. Isso é extremamente importante porque isso pode causar uma série de incidentes aí de contaminação. Alô, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Pensei que tinha caído aqui. Ainda, cor púrpura, sinais luminosos para indicar equipamentos produtores ou radiações eletromagnéticas. Mas eu queria saber qual é o fluido que é identificado pela cor púrpura. Tem um fluido. Então, os álcalis, né? Aquilo que eu tenho pH superior a 7, soda cáustica, por exemplo, é um tipo de fluido identificado pela cor púrpura, tá? Então é importante, porque soda cáustica é um produto químico que ele é muito utilizado, obviamente, pela indústria química, né? Mas muito utilizado aí nos processos, por exemplo, de acerto de pH. Então, os álcalis, aquilo que eu tenho pH superior a 7, ele é importante para que eu identifique aí da maneira correta. Vamos falar um pouquinho, falamos do vermelho, falamos do laranja, da púrpura, do branco, marrom, cor marrom. O que vocês acham? É bem específico esse, né? Risco biológico, né, professor? Olha só, o marrom pode ser adotado a critério da empresa para identificar qualquer fluido não identificável nas demais cores, né? Então, é extremamente importante aí que a gente use a cor marrom da maneira correta, tá? Então, o marrom pode ser uma identificação aí de minérios, por exemplo, que é uma questão, é uma indústria aí extremamente específica. Que mais? Vamos ver mais um aqui, mais uma cor mais específica. Deixa eu ver aqui. Falei de púrpura, irradiação, radiação eletromagnética, usinas nucleares. Lilás. Lilás, o que vocês acham? O lilás, o lilás é uma cor meio complexa, porque quando ele puxa um pouquinho mais para o azul, tá? Ele também pode ser utilizado aí para canalização que contém as álcalis, principalmente naquelas indústrias petrolíferas, né, as refinarias, elas utilizam o lilás aí como identificação dos seus lubrificantes. Então, é extremamente importante aí o lilás, mas é aquele lilás que ele tem uma puxada aí de cor mais voltada realmente pro azul, tá? Vamos ver uma outra cor aqui, o cinza claro. Alguém sabe o cinza claro? Ele serve para identificar a canalização também, né, professor? Isso, cinza claro também serve para identificar canalizações, mas as canalizações do cinza claro, ela está muito... Opa! Ela está muito mais voltada para as canalizações a vácuo, né? Então, sistema de vácuo. Isso o cinza claro. E o cinza escuro? Esse é mais fácil. É mais para eletrodutos, professor? Isso, perfeito. Então, cinza escuro, eletrodutos, circuitos elétricos, muito bem. Isso daí. Quando a gente fala do alumínio,
Alumínio. O que vocês acham aí? É canalização também, só pode, né, professor? Alumínio, canalização. Mas alumínio está muito voltado aí para os gases liquefeitos. Liquefeitos. Quais? A gente está falando de GLP, os óleos de baixa viscosidade, por exemplo, os óleos de aeronave, também são identificados com alumínio. Então, alumínio ele é utilizado aí em canalizações contendo esses gases liquefeitos, os inflamáveis, os combustíveis de baixa viscosidade, que a gente chama, né? E aí, a gente está falando do óleo diesel, da gasolina, do querosene, do lubrificante. Então, por exemplo, quando a gente pega uma torre de destilação, por exemplo, né, e essa torre de destilação, ela faz o refino do petróleo, né? E quando a gente pega uma torre de refino de petróleo, a gente tem na parte superior desse refino os gases. Então a gente tem aí os gases mais leves, vamos assim dizer. Então a gente tem o gás metano, a gente tem o gás propano, depois a gente tem o gás butano, e aí vai aumentando, e aí ele vai aumentando conforme a sua volatilidade e a sua o seu número de massa atômica, né? E na medida que esses gases eles saem na parte de cima da torre, e aí eles são direcionados em tubulações específicas, a parte mais de baixo, onde eu tenho um número de carbonos maior, e aí a gente tem o número de massa atômica também maior, então eles são mais pesados nesse sentido. Eu vou ter a gasolina, vou ter o querosene, vou ter o óleo diesel, vou ter o óleo lubrificante. Então, todos esses fluidos, os gases liquefeitos, que a gente chama, os GLP, os de baixa viscosidade, eles são identificados aí pela NR26 através da cor do alumínio, né? Aquela cor um pouco diferente. Então, é extremamente importante. O branco, para que a gente tem o branco? Mais fácil, né? Passarela, direção de circulação, localização de bebedouros, né? Vamos falar de uma outra cor. Ô, professor. Azul, por exemplo. O que vocês acham? Oi. Então, quando é feito, por exemplo, um posto de combustível, aqueles enterrados, aquelas canalizações enterradas, são utilizados esse tipo de identificação? Também tem, porque imagine que alguém vai abrir essas canalizações, né? Por exemplo, vamos pensar aí num gás butano, por exemplo, ou no ar comprimido, né? Que é azul, por exemplo. Você tem que ter uma identificação, né? É óbvio que se a gente pensar, e por isso que a ANR, ela traz aí uma questão muito voltada aí à segurança e à medicina do trabalho, porque ela tem um risco muito grande, né? E aí eu pergunto para vocês acham que todo trabalhador que ele vai fazer um processo, por exemplo, de manutenção numa dessas tubulações, dessas canalizações, vocês acham que eles recebem todo o treinamento importante do ponto de vista de cor? Por exemplo? Com certeza não. Não. Com certeza não. Então, o que acontece? Muitas vezes o trabalhador que ele vai fazer esse tipo de atividade, né, com essas canalizações que ficam subterrâneas, e aí, por exemplo, a gente falar da água potável, aquela cor verde um pouco mais escuro, ou uma água tratada, um verde um pouco mais claro aí, né? Muitas vezes essas pessoas não têm essa identificação. Então, mas eu estou falando de água, né? Mas quando eu falar de um ar comprimido, e quando eu falar de uma soda cáustica, por exemplo, e quando eu falar de uma tubulação de gás metano, então, por exemplo, gás natural, muitas das cidades utilizam o gás natural, né?
o GN aí para utilização em residências, né? As empresas utilizam o gás natural para utilização em caldeiras, por exemplo, né? Então, em vez de usar um gás mais pesado, o GLP, que talvez é mais caro, utiliza aí o gás GN, né? Que tem aí uma queima melhor, ele é mais leve, enfim, tem uma série de benefícios. Mas nem todos os colaboradores, nem todos os trabalhadores, eles utilizam eles têm esse tipo de instrução. Não tem uma legendinha lá do lado falando assim, ó, aqui passa ar comprimido, aqui passa nitrogênio, aqui passa xenônio, argônio, aqui passa GLP, que deveria estar na cor alumínio, né? Aqui passa um álcali, que deveria estar aí numa cor púrpura ou um cinza escuro. Aqui tem um eletroduto, né? Aqui tem um preto, sei lá, o preto que está muito relacionado ao óleo combustível, ao alcatrão, aquilo que a gente tem aí de alta viscosidade, né? Então, para aquilo que é alta viscosidade, eu uso o preto, que é para aquilo que é baixa viscosidade, a gente usa aí o alumínio. Então, muitas vezes, isso não está muito bem identificado, e aí que acontecem todos os acidentes, entendeu? Então, é extremamente importante, né? Então, a gente tem a NR26, que vai falar todas dessas cores, tá? E a gente vai entrar... Hoje nós não vamos falar sobre isso, mas é importante quando a gente fala aí de GHS, nós vamos falar um pouquinho ainda da NR26, mas quando a gente fala de tubulação... essa tubulação ela deve ter a mesma cor durante toda a sua extensão. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vê muita tubulação picotada, mal identificada, e aí a gente percebe o quanto uma empresa ela é madura, ou ela tem maturidade pensando aí em segurança do trabalho, é o quanto ela está identificada, o quanto ela está sinalizada. Isso é facilmente perceptível quando a gente entra numa empresa. E aí a gente observa muito, né? Quando você entra numa empresa, que você entra no estacionamento, não tem a direção correta para o carro poder se direcionar, não tem faixa de pedestre corretamente identificada, ou a faixa de pedestre não tem, ela está apagada. Os extintores estão mal identificados, os extintores não estão com livre acesso, né? Então, isso é extremamente importante. A gente tem que pensar que é extremamente importante essa localização através dos cartazes, das placas de advertência, dos limitadores de acesso, né? Identificados com a cor correta, exatamente para que a gente tenha aí uma importância do ponto de vista de sinalização, né? Então, essas cores, elas são importantes para realmente fazer um processo de diferenciação, porque a gente sabe que tem aqui uma série de eletrodutos ou fluidos ou gases que, se a pessoa não tiver uma instrução especial, ela pode ter um problema. E esses problemas, eles acontecem em caso de derrame, em caso de vazamento, né? Então, e aí não é só cor, né? A gente está falando aqui de sinalização, mas quando eu falo de sinalização, eu também falo das palavras de advertência, né? Quais são as palavras de advertência que a gente tem aí dentro da segurança do trabalho? Quais são? Perigo, né? Perigo, né, professor? Perigo é uma palavra de advertência? Né? Quando você está andando numa estrada que você vê lá perigo, curva sinuosa, você olha aquilo lá e você fala assim, opa, eu tenho que dar uma freada aqui, tenho que tomar cuidado porque eu posso ter um risco. Então, perigo é uma palavra de advertência, uma sinalização que ela é indicada aí para apresentar um alto risco. E quando que eu tenho um alto risco? Nós vamos falar de análise de risco, quando a gente estiver falando um pouquinho da NR10, né, do APR, a gente vai fazer um pouquinho de análise de risco, mas o que é um alto risco? Um alto risco é aquilo que serve para mim e para você para identificar um perigo, um dano, uma severidade. O que é uma severidade? É aquilo que pode causar para mim e para você dano, pode causar morte,
Então é importante. Qual que é a outra palavra de advertência que a gente tem, além do perigo? Risco de morte, né? Mas a gente tem uma outra palavra que às vezes a gente vê muito aí ainda, vê muito as identificações. Pare. Oi? Pare. Pare, mas vamos... Atenção. Tem uma palavra que é muito importante. Cuidado, né? Cuidado. Cuidado é uma palavra que também que é extremamente importante para você apresentar aí um risco médio, né? Se perigo a gente apresenta risco alto, ou seja, risco iminente de morte, o cuidado para assim, opa, você tem um risco médio aí envolvido. E o atenção é uma outra palavra que também tem que estar no nosso vocabulário aí, do ponto de vista de segurança, né? Que pode indicar aí substâncias ou intervenções onde eu tenho um risco talvez um pouco mais leve, mas eu tenho que ter a atenção, porque se eu não tiver, eu posso gerar aí um risco alto e esse risco alto ele pode me levar a um risco aí de morte eminente. Então vejam que a NR26 ela é uma norma extremamente importante e que ela vai trazer para a gente aí uma série de abordagens que são importantes. Professor, e onde que a gente vai obter informação sobre cada tipo de cor aí, o que está relacionado a cada tipo de cor? Aonde está? Na própria NR26. É porque essa daqui do aplicativo, ela não traz aí para vocês, né? Ela Mas está resumida, né? Ela está muito resumida. Tem o livro de Segurança e Medicina do Trabalho, ele tem uma parte mais atualizada. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Essa parte com todas as cores. E aí, é que se o mouse aqui funcionar, eu agradeço, porque tá difícil aqui, viu, gente, hoje na escola. Acho que é por isso que vocês fugiram de mim hoje, né? Tá bem que vocês não vieram para cá, porque tá difícil aqui hoje, viu? O negócio é fazer aula remota. Foi a Raquel que perguntou? Isso. Então, Raquel, depois eu ponho lá no Teams para vocês, tá? Direitinho. E aí, deixa eu abrir. Gente, não abre a câmera, tá difícil aqui demais. A gente vai fazer um trabalho prático, tá? Sobre sinalização. E aí, talvez seja o primeiro trabalho valendo nota, porque depois eu vou querer que vocês apresentem esse trabalho já aí nas próximas aulas. É jogo rápido, tá? Eu vou mandar a NR26 para vocês aqui, com as cores, com essas cores que a gente comentou hoje, e a aplicação delas em cada parte, né? Então, quem trabalha com segurança do trabalho aí já sabe essas cores de cor, né? A gente que trabalha com gestão, a gente sabe as principais. Né? É para isso que serve a norma serve para pesquisar mesmo, é para isso que serve. Né? É que nem tabela periódica, quando eu dou aula de química, né? Lembra da brincadeira lá? Ninguém decora a tabela periódica, né? Então, quando a gente tem lá a coluna da tabela periódica, eu lembro lá, hoje li na cama Robinson Crusoe francês, né? Aí hoje é hidrogênio, o li é lítio, aí vai, imagina, dando aula de química aqui para vocês, mas não é segurança. Então, a norma, ela serve para que a gente possa consultar. Então, o que eu vou fazer na próxima aula, que a gente vai começar, mas já vamos pensando aí. A gente vai pegar diferentes ambientes, sejam eles de trabalho industrial e sejam eles de trabalho rotineiro, e eu gostaria que vocês me identificassem qual é a sinalização correta de cada ambiente desse. Ok? Vamos supor a escola. Quais são, aqui na escola, as salas e as sinalizações que devem conter a escola de acordo com a NR26? Tem água potável aqui na escola? Sim. Tem ou não? Então, que cor que deveria estar essa tubulação aqui na escola? Verde escuro. Né? Tem eletroduto aqui na escola? Que cor que deveria estar o eletroduto? Será que tem gás GLP aqui? Será que tem GLP, tem GN? Que cor que deveria estar aqui na escola o gás GLP? Será que tem gás nitrogênio aqui na escola? Não sei, tem laboratório de química, pode ser que sim. Se tem laboratório de química aqui, que cor que está? Como está identificado? E os extintores?
como que estão mapeados os extintores aqui na escola? Eles estão sinalizados da maneira correta? Como que a escola está identificada do ponto de vista do Covid? Será que ela está sinalizada da maneira correta? Né? E aí, quando a gente entrar em GHS, nós vamos falar um pouquinho dessa questão exatamente sobre isso, né? Quando a gente falar lá do GHS, que é o Global Harmonization System, né? Que é o sistema de harmonização global aí, que fala dos produtos, nós vamos entrar um pouco nesse adendo aí da medicina de trabalho. Mas, por exemplo, um restaurante, quais são as identificações que um restaurante tem que ter? Quais são as identificações que uma loja tem que ter? Quais são as identificações corriqueiras que uma indústria farmacêutica, uma indústria de cosméticos, uma indústria petrolífera? Eu falei aqui da torre de destilação. Então, eu falei de diferentes tipos de substância. Falei do óleo, falei da querosene, falei do gás. Um shopping. Quais são as sinalizações que devem ter um shopping? Então, eu vou dividir, a gente vai ver na próxima aula como a gente vai dividir vocês em grupo ou em dupla, né? E aí vocês vão trazer de maneira prática e visual uma apresentação, jogo rápido, hein, gente? Não é apresentação aí com 10 mil slides, não. É 4, 5 slides cada um e a gente vai dividir a sala em diferentes ambientes para que vocês possam pegar a norma e aplicar a norma nesses ambientes. E aí a gente vai discutir aí ao longo de 4 aulas, 5 aulas, quais são esses ambientes e se as cores ali estão corretamente aplicadas. Tudo bem? Então, assim, a minha matéria, como eu falei na aula passada, ela é extremamente teórica, é norma. E ler norma é um saco, né? Você ficar lendo norma, mas é importante que a gente conheça. Vocês, como técnico de segurança, vocês são os especialistas da área. Então, eu vou fazer o meu papel aqui de gestor de vocês. Então, vocês vão me apresentar as normas de segurança e como elas devem ser caracterizadas, identificadas nesses diferentes ramos da indústria ou do comércio ou de qualquer outra atividade, e a gente vai discutir isso e verificar como a gente aplica. Então, a gente vai pegar a NR26 e vai aplicar ela dentro de um conceito prático. Por exemplo, um posto de gasolina. Quando vocês olham lá um posto de gasolina, será que ele está identificado da maneira correta? A tubulação da gasolina, a tubulação do etanol, a localização, a identificação do posto para a entrada do automóvel, a cor do piso, como está sinalizado tudo isso? Em caso de derrame, em caso de acidente, como que acontece? Então, é um pouquinho de também trabalho em campo aí que a gente pode fazer para que a gente possa pegar essa norma e internalizar ela dentro da gente e para que algumas coisas possam ficar mais claras. Quem de vocês já trabalha na indústria ou em algum ambiente, a gente pode pegar esse ambiente que vocês já trabalham e vocês fazerem a avaliação. Ah, professor, mas eu não trabalho, eu trabalho no escritório. Tá, você trabalha no escritório, mas o escritório também tem que estar, de alguma maneira, sinalizado. Você tem uma sinalização aí, nem que seja uma cor branca dentro do seu escritório, onde você tem passarela, onde você tem direção de circulação, onde você tem uma série de coisas, né? Onde você tem a cor verde, que você aplica aí para uma série de coisas. Aí eu trabalho no laboratório clínico, sou recepcionista, tá? No laboratório clínico, você tem que ter lá um lavador de óleos. O lavador de óleos ele tem que estar identificado com a cor verde. Ah, eu trabalho dentro de uma indústria que fornece gás nitrogênio, ar comprimido. Então, tem que ter lá a sinalização azul. Ok? Ok, professor. Ok. Então, próxima aula, eu gostaria que vocês já trouxessem para a gente esses postos de trabalho de maneira diferente. Não precisa fazer o trabalho ainda, tá? A gente vai dividir essa atividade na próxima aula. Aí a gente divide, a próxima aula é a semana do dia 10. Então, na semana do dia 17, as 4 aulas da semana do dia 17, a gente vai aplicar, internalizar o conceito da NR26, tá?
Então, na próxima aula, a gente divide aqui. Será que uma semana dá para a gente fazer? Como que vocês estão aí? O que vocês acham? Acredito que sim, professor. Tá bom, aí a gente negocia, tá? A gente vê se é jogo rápido, é 3, 4 slides, pegando as imagens e a gente verificar se as cores e se a sinalização está correta. Por exemplo, Via Oeste à noite, Castelo Branco. Será que todas as pessoas, será que os trabalhadores da Via Oeste, eles estão identificados da maneira correta? É um ponto. Vocês concordam? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uniforme da Via Oeste, como que será que eles estão trabalhando aí com os uniformes, né? O uniforme, ele tem algum tipo de norma, algum tipo de cor, de material, de sinalização? Qual que é a cor do uniforme? Por que eles têm lá um uniforme retrorefletido, né? Ou seja, quando a luz ela volta ali para o mesmo local, e você tem que ter essa questão de movimentação, né? Que tipos de uniforme eu uso à noite, que tipos de uniforme eu uso de dia, né? Uniforme, o tipo do material, da roupa, de uma série de coisas. Então, como que eu faço isso? Como que eu movimento carga? Como que eu movimento carga à noite? Né? Quebrou um caminhão de ácido clorídrico. Como que eu faço a movimentação desse caminhão à noite? Então, veja, gente, tem uma série de situações que a gente pode aqui trazer para a vida real e prática. Ok? Por favor, gostaria que vocês colocassem a presença. Coloca aí. Oi, pode falar. Perdão interromper. Não tem problema. A gente fica livre para escolher o local, o estabelecimento? Eu acho que sim. Eu acho que a gente aqui, todo mundo sim, acho que a gente é adulto, a gente pode ser livre aí. Vamos tentar abarcar o maior número possível aí de situações diferentes, tanto na indústria quanto... Você vê, eu listei aqui coisas que não são nem de indústria, né? Mas são coisas onde eu tenho que ter a sinalização. Ó, citei posto de gasolina, citei a Via Oeste, citei estrada, citei escola, citei restaurante, até mesmo uma loja, uma pessoa fazendo uma manutenção de uma canalização numa via. Então, a gente tem muita situação aí que dá para a gente brincar um pouco com a NR26, internalizar isso para o nosso dia a dia e ter um resultado melhor. Então, a gente pode, na semana que vem, ir discutindo. Se a gente achar que tem muitos temas, se a gente tiver 30 alunos na sala, cada um faz um tema. E a gente dá aí 10 minutinhos, 5 minutinhos para cada um apresentar e vamos embora. Entendeu? Tá claro? Fechou, professor. Fechou. Oi, Otávio. Beleza, professor. Dúvidas? Não combinado assim, então. Então, tá bom. Eu vou terminar a aula agora aqui. Coloquem no Teams aí presente, tá? E aí é com esse presente que eu vou fazer a chamada de vocês hoje, tá bom? Beleza, professor. Tá bom, gente. Eu vou desligar que eu tô tossindo aqui. Eu vou ter que passar uma mensagem, né? Mandar Oi, uma querido. mensagem? Mandar mensagem. Isso, manda aí no Teams. Presente. Eu já sei que vocês estavam presentes na aula. Ok. Tá? Mas não vai mandar presente amanhã. Amanhã pode mandar. Amanhã é meu aniversário. Pode até mandar presente. Fechado, gente? Boa noite para vocês. Desculpem o atraso aí hoje. A escola aqui tá difícil hoje por conta da internet, tá? Vamos tentar resolver isso daí. Obrigado. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite, queridos. Se cuidem, hein? Boa noite.